joga mais tempo na área. Como é que você tá? Tranquilão? Bom, o vídeo de hoje pode ser que seja meio chato, hein? Então, se você sair no meio, eu te compreendo. Mas eu queria tentar mesmo assim, porque eu gostaria de falar de um assunto que é meio cabeçudo. No final das contas, somos uma versão de nós mesmos, conforme o título do vídeo que eu coloquei ali, hein? E aí eu quero explicar um pouco do que isso significa para mim. Bom, nos últimos dias eu tive pensando muito na vida, acho que principalmente pelas notícias, né, que a gente teve, além das mortes que estão ocorrendo pela pandemia. E isso para mim é sempre chocante e eu sempre fico pensando se eu estou aproveitando essa minha passagem, se eu estou sendo uma pessoa boa, né, para as pessoas que eu convivo junto, se eu estou agregando alguma coisa a mais ali pro mundo, enfim, todo esse papo filosófico de crise existencialista. Mas vamos lá, eu acho que essa parte da versão de nós mesmos enfim, eu imagino que, pelo menos para mim, mas para o resto das pessoas, a gente sempre tenta o melhor possível dentro do nosso alcance. Por muitos anos eu não sabia muito bem como, como tentar planejar isso, sabe? Era muito difícil eu, por exemplo, ter alguma coisa para melhorar ou para até, não sei, aprender do zero. Tinham vários bloqueios na minha cabeça que me impediam, por exemplo, de aprender uma coisa do zero, né? Por exemplo, montar um móvel. Eu sempre fui horrível de montar móvel. Uma vez eu montei um móvel, eu perdi um sábado inteiro e era uma cômoda dessas que você compra na Tokstok, que nem é difícil, vem o manual, é um monte de tábuas, você só precisa conectar uma na outra e enfim, foi muito ruim. E isso vem mudando ao longo dos anos, porque eu acho que principalmente depois que eu mudei de carreira, né, eu era diretor de arte e passei a ser designer de produto. Essa função em si tem muito de pesquisa e muito de entender melhor o que está acontecendo para você poder tomar uma atitude. E eu comecei a perceber que essa era uma abordagem que eu não tinha muito para as coisas que aconteciam na minha vida. Então eu comecei a tentar encarar da mesma maneira que eu encarava as coisas que eu comecei a aprender no trabalho, sabe? Então, do tipo, sei lá, eu tinha que, por exemplo, uma vez eu fui instalar uma lavadora na minha casa, perdão, uma secadora na minha casa. E o instalador foi lá, e o primeiro furo que ele fez na parede, eu não tinha o gabarito de onde passava o encanamento. O primeiro furo que ele fez na parede, ele foi lá e acertou no meio do cano, de cabo a rabo, atravessou. E, porra, eu não sabia como consertar um cano, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e comecei, bom, eu tenho esse cano, eu vou achar um encanador aqui perto, onde pode ter um encanador. Tinham, na época, duas lojas de material de construção perto da minha casa. Eu fui até lá e perguntar para os caras se eles conheciam algum encanador que pudesse me atender. Eles disseram que conheciam, mas que o cara estava meio fora da área lá, e aí eles me passaram o telefone, eu liguei, o cara falou que não sabia muito bem, enfim. Eu acabei desistindo de
contratar esse encanador que estava por lá, porque era um problema que eu tinha que resolver na mesma hora. E eu fui procurar vídeo no YouTube para tentar emendar cano. Na mesma hora eu vi que talvez desse para eu fazer isso, comecei a cavocar a parede, fiz o buraco lá, e, e por um acaso meu pai estava passando por perto também, ele foi lá para casa e a gente conseguiu emendar o cano, vendo o vídeo do YouTube, e o cano nunca mais deu problema. E a gente fez tudo, a gente quebrou a parede, emendou o cano, fechou a parede e instalou a máquina. Então, essas coisas que vão surgindo no meio do caminho, você pode resolver, mas depende também de como você percebe esses problemas, né? E era a mesma coisa que estava acontecendo na minha vida. Às vezes eu não tinha muito essa ideia de, tipo, vamos tentar quebrar esse problema em partes e ver o que dá para resolver, ou vamos tentar achar uma solução para esse problema que, por mais que não seja definitiva, a gente consiga sair do lugar que a gente está para um lugar próximo. Isso foi me desbloqueando várias coisas. Então, eu percebi que já tinham vários assuntos que eu gostava e que, teoricamente, eu já tinha até alguns conceitos na minha cabeça, mas isso não era, entre aspas, catalogado, sabe? Então, eu comecei a aproveitar que eu já tinha desbloqueado essa parada de correr atrás das coisas e comecei a pesquisar. E aí, quando você começa a pesquisar as coisas, é muito legal, porque tem um efeito de uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Então, o teu caminho, que antes era só um trilhozinho assim, começa a criar várias ramificações e elas se encontram depois lá na frente. E isso deixa o seu pensamento muito mais diverso, né? Você consegue identificar melhor como as coisas aparecem para você. Por exemplo, se, sei lá, tem uma oportunidade nova de trabalho, você consegue analisar se essa oportunidade, partindo das experiências que você já teve, partindo de coisas que você pesquisa que são novas a respeito da empresa e a respeito das pessoas que trabalham lá, se é uma oportunidade mesmo, se é uma roubada, enfim, você começa a ter um pensamento mais crítico sobre as coisas e você consegue, pelo menos, tomar decisões com mais consciência a partir do que você sente, né? E esse tipo de experiência e esse tipo de caso que vai acontecendo com você vai moldando mais ou menos a pessoa que você é. Então, se antes você era uma pessoa que não sabia emendar cano e que acreditava que uma proposta poderia ser boa pelo simples fato da pessoa chegar para entrar em contato com você para você fazer uma entrevista, você começa a ter outras percepções a partir de nuances do que você percebe, né, naquela hora e do conhecimento que você adquire, né? Então, enfim, você de certa forma evolui para uma versão um pouco mais experiente de você mesmo. E o conjunto dessas experiências, ele é muito pessoal, né? Então, eu tenho vários amigos que são muito parecidos comigo, e amigas também, mas têm opiniões diferentes. A vida tomou caminhos completamente diferentes, e isso eu imagino que seja muito por conta dessas experiências, né? Tipo, cada coisa que vai acontecendo com você na sua vida vai criando esse conhecimento, e esse conhecimento agregado com outras coisas que você já viveu e que você já 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 passou mesmo, criam essa maneira que só você tem de encarar as coisas, sabe? Então, por exemplo, quando alguém fala para mim, mas você vai criar um canal no YouTube falando de coisas aleatórias, já tem várias pessoas. Beleza, mas tipo,
talvez essas pessoas não tenham as opiniões que eu tenho, ou elas não falem dos assuntos que eu falo no momento que eu falo, e eu também não falo no momento que elas falam. Então, tipo, e assim, até as pessoas que assistem, cada uma tem um tempo diferente. Então, talvez esse vídeo que eu estou gravando agora seja muito valioso para alguém daqui 10 anos, ou nunca seja valioso para alguém que é parecido comigo, mas é valioso para alguém que é completamente diferente. Isso porque cada um, eu imagino, que tenha o seu tempo de aprender as coisas, a maneira que, a sua própria maneira de perceber o ambiente ao redor, porque no final é muita variável, né? Se você for pensar, a gente tem tempo, a gente tem o espaço, a gente tem as pessoas que a gente convive, a gente tem as escolhas que a gente faz. Imagina que isso fosse um jogo de videogame onde tivesse no final algum desfecho e cada, cada escolha que você faz, ele te dá um final diferente. Imagina quantas possibilidades de final esse jogo não teria, né? Então, eu acho que absolutamente ninguém é igual, por mais que você fale que, eu quero aprender a tocar guitarra. Pô, mais um cara que quer aprender a tocar guitarra depois dos 35 anos, que clichê. Beleza, mas de repente eu, sei lá, aprendo, depois de aprender a tocar AC/DC e Legião Urbana, eu aprendo, sei lá, tocar jazz. Nunca se sabe que rumo pode tomar as coisas a partir da perspectiva de alguém que está começando uma coisa nova, com um olhar mais fresco e se conhecendo e explorando os próprios interesses a partir de alguma coisa que ela planejou fazer, né? Então acho que é mais isso. Eu acho que é muito legal você sempre ficar atento aos sinais que você recebe para experiências, às vezes que você não planejou, e isso se estende, acho que não só para oportunidades como, por exemplo, de emprego, mas para coisas do dia a dia, assim, né? Às vezes você troca olhar com uma criança que está pedindo dinheiro no farol e você começa a trocar uma ideia com ela porque simplesmente você sentiu que naquele momento era a hora de conversar com ela. E aí você conversa, ela te conta uma história incrível, e aí isso te faz pensar em outra coisa, que muda um pouco a direção do que você acreditava antes de conversar com aquela criança, né? Às vezes você tinha uma ideia que ela poderia te roubar, e aí de repente você descobre que na verdade ela só está numa situação muito difícil e ela te explica e você consegue compreender, internalizar isso de uma maneira que você mesmo tira uma lição que te muda, né? Te passa para um outro nível. E assim, eu não sei nem se isso é evolução, porque às vezes pode acontecer o contrário, né? Às vezes a gente pode se enganar, às vezes a gente pode ter analisado as coisas que acontecem por um único espectro e ignorar outros que realmente te levariam a uma conclusão muito melhor. Mas, enfim, a nossa vida é um conjunto de experiências que vai moldando a gente e não necessariamente essas experiências te levam para um lugar que seja bom todas as vezes, né? É o lance das escolhas, é o lance de como você encara, enfim, tudo isso tem impacto. Então, acho que para fechar era mais isso, tipo, fique atento às oportunidades que você tem de viver alguma coisa nova, porque essas coisas novas vão acumulando experiências que ao longo dos anos vão te moldando para uma pessoa mais tranquila com você mesmo, né? Eu acho que eu tô chegando numa idade que é meio emblemática, acho que para a vida de todo mundo. Eu sempre ouço falar que aos 40 a gente começa a ficar mais tranquilo e começa a entender melhor
as coisas porque a gente já tem uma certa vivência de várias situações que a gente já passou ao longo da vida. E eu acho que eu tô começando a sentir um pouco dessa tranquilidade, porque eu tô ficando um pouco mais velho, mas óbvio também porque eu consegui, da minha maneira, acumular essas experiências que me levaram para o lugar que eu tô agora, e eu espero que tenham muitas outras ainda para eu ainda evoluir cada vez mais, né? Tipo, para mim, o que é importante é não ficar parado, agarrado em alguma coisa que eu acredito. Eu sempre quero tentar explorar coisas novas para ver se essa minha curiosidade por algum assunto específico me agrega alguma coisa nova para minha personalidade ou para minha vida, e assim a gente vai melhorando, né? Por uma perspectiva de cobrança que a gente mesmo faz pra gente. Enfim, fui longe demais, acho que é melhor parar por aqui, porque senão eu vou começar a repetir as mesmas coisas. Mas é isso aí. Jovem há mais tempo saindo fora. Obrigado aí por ter ficado até o final. Eu sei que não foi fácil, mas se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante a ranquear e aparecer para outros jovens há mais tempo aí da internet. E se você me achou relevante, dá uma explorada nos outros vídeos e eventualmente se inscreve no canal aí. Eu sempre vou falar sobre coisas aleatórias que não necessariamente é um vídeo muito esquisito que nem esse. Eu falo também de coisas idiotas como doces brasileiros, por exemplo, que você pode dar uma olhada aí em cima. Beleza? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. What if